Então, na pandemia, né, pra cá, eu vejo que a gente se adaptou muito, né? Eu vi que a gente, querendo ou não, se desenvolveu muitos anos nessa questão de formação, tecnologia, e essa questão de que até pouco tempo atrás não se imaginava que um arquiteto, um engenheiro fazia projeto à distância. Hoje em dia a gente consegue fazer muito bem feito, inclusive, né? Exatamente. E o que está facilitando? Que nem, por exemplo, antigamente você precisa ter esse pessoal inteiro dentro do escritório. Sim. Porque você estava fazendo lá um projeto de estrutura, um projeto de arquitetura, e aí você precisava juntar tudo e você não tinha como. Você tinha que marcar reuniões e ficar Uhum. fazendo. Hoje não, hoje ele manda o arquivo, as máquinas ajudam, porque você consegue abrir aquele arquivo com facilidade. Sim. Que também a gente tinha um problema de equipamento, né? De internet, de tudo. A Né? velocidade da internet hoje é outra É realidade, né? absurdo. Então tudo ajudou, né? E no Covid, assim, a gente tinha nosso escritório tinha muito funcionário antes do Covid. Uhum. Eu ainda eu fui resistente ainda há um bom tempo. A gente passou, lógico que teve as pausas, né, os lockdowns durante a pandemia, mas eu sempre gostei daquela energia do escritório de ter várias pessoas. Hoje, eu já, durante a pandemia e hoje, a gente trabalha mais com o pessoal fora do que no próprio escritório. Uhum. A gente tem mais pessoas trabalhando em home office do que dentro do... E funciona muito bem. Você acha que mudou muito o conceito nesse sentido de escritório por conta da pandemia? Mudou. Ou já estava acontecendo antes isso? Não, foi durante a pandemia, mudou bastante. O pessoal começou a enxugar um pouco mais as estruturas. E também, que nem falou, o pessoal viu, não tinha como, tem que se adaptar, né? Uhum. Foi forçado, não teve como. E aí a pessoa acabou investindo mais em software, fez o teste, a gente fez muito teste, da pessoa trabalhar fora e depois mandar esse material, como que a gente ia contabilizar essa hora trabalhada fora do escritório, também é muito complicado para a gente. Sim. Então, porque assim, Foi se adaptando mesmo. Foi se adaptando mesmo. E é só com teste, né? Não adianta vir a receita ali, você vai ter que testar. Até porque muita coisa nesse período ele não foi testado, né? Exatamente. Você tava ali em teste no momento todo, né? No momento todo. Então você vinha e falava, será que vai dar certo e tal? E comigo aconteceu muito isso, mas assim, um dos motivos de surgir o Inloco não foi isso. Poxa, tava em uma pegada aqui, do dia pra noite fechou tudo, comecei a ter tempo, um pouquinho mais de tempo, falei, ó, vamos enfiar aqui alguma coisa, né? Sim. E daí começou a surgir o Inloco nesse sentido, de a gente consegue ser produtivo mesmo à distância. Por exemplo, até pouco tempo atrás, quando se imaginava que a gente teria uma transmissão ao vivo, mesmo tempo para Facebook, YouTube, assim, as pessoas aqui podendo estar em casa participando e tudo mais. Não era tão realista Não, isso. não até era, pouco, não é era. bem pouquíssimo tempo a gente tá falando. E agora todo mundo está acostumado, né? Todo mundo quer isso. Virou padrão, né? É bem isso, é bem isso. E a gente lá na parte de arquitetura, de engenharia, enfim, o nosso grande problema são os prazos, né? E na pandemia foi um negócio muito complicado porque vinha feriado no meio do nada, né? Então, quando você trabalha com pessoas dentro do escritório, ter feriado para. Já à distância, você trabalha com metas, né? Então, você entrega aquela meta para ele cumprir e aí você também não está preocupado muito com se vai ter o feriado ou não. Mesmo porque a gente tem que entender o prazo. Não tem como chegar a fazer um contrato novo e pedir mais prazo para o cliente, enfim, não dava. Então, também foi uma adaptação e funcionou bastante. Sim. Né? No final das contas, tem tudo um compromisso, né? Então, as pessoas que estão participando desse compromisso que faz sentido, né? As pessoas têm que entender que o momento mudou, que toda a situação mudou, então que é importante que tenha um esforço maior, né? Sim. Por exemplo, eu já tive parceiros aqui que trabalhou, por exemplo, não conseguia durante o dia, não achava que não era tão produtivo. Eu falei, pode trabalhar o horário que você quiser, eu preciso que você me entregue isso daqui. Sim, e o pessoal trabalhava no horário que eles preferiam e acabava dando certo, entendeu? Porque assim, eu mesmo, não sei se é assim com você, mas eu nem sempre eu funciono 100% durante o dia. Às vezes eu vou ter o seu momento mais criativo, às vezes no final da tarde pra noite, que é o momento assim, que como eu mexo também com obra, né, estou em obra, às vezes no telefone toco o dia inteiro e eu estou focado naquilo e tal, e eu sou um cara que eu preciso começar e terminar. Sim. Se você ficar picando o negócio, parece que fica remendado. Eu já não gosto. Não sei se com você tem alguma coisa desse sentido, que horário que você prefere mais vir em questão de projeto, ou você não tem horário? Não, eu não tenho horário, eu não tenho. Eu trabalhei muito, contando um pouquinho da história, eu trabalhei muito home office, né? No começo eu não tinha escritório que nem a gente tem hoje, era em casa. A gente tinha uma casa no condomínio e aí a gente
criou um escritório ali na própria casa e a gente começou a atender. O que é o problema de trabalhar em casa? Trabalhar em casa, você levanta, se você não tiver o mínimo de disciplina, você acha que você está lá no lazer, né? Então, na verdade, eu criei essa disciplina. Eu tinha que tomar um banho, me trocar, como se fosse trabalhar fora. Eu subia lá para o meu escritório só que aí colocava essas metas. Eu normalmente coloco o que eu preciso fazer durante o dia e vou de cabeça. Enquanto eu não termino também, eu não consigo muito desfocar. Porque se eu desfoco, é difícil voltar. Acontece assim, quando eu tô muito cansado, às vezes eu tô criando, eu tô com a cabeça bem cansado, eu prefiro ir para uma obra, por exemplo. Aí eu pego uma obra que tá lá em execução, que eu preciso acompanhar, fazer alguma coisa, e vou, porque aí eu consigo distrair e mudar um pouco a chave. Sim. Mas eu costumo focar eu não consigo ficar fazendo pausas, não dá, senão eu não consigo retomar. Não, é complicado isso daí, porque eu falo assim, e tem outro quesito. Tem muitas pessoas que até passaram aqui que tem um problema contrário. Não desliga, só vai trabalhar em casa e não para de trabalhar. A pessoa acorda, começa a trabalhar e vai, ela não sai do trabalho, ela só fica... Em casa você tem que tomar muito cuidado com isso, porque assim, como eu falo assim, tô muito cansado, mas daqui a pouco eu desço, tomo um banho e durmo, tá fácil. Sim. Você não tem que pegar um carro, sair do escritório, né? E isso eu realmente, quando eu trabalhava em casa, eu puxava muito no horário, a Paula mesmo falava, pô, você só trabalha, não sei. E o escritório fora me ajudou um pouco nisso, porque eu não tenho notebook em casa. Na verdade, quando eu saio do escritório, eu saio. Tipo, não tenho notebook, não tenho nada. Mas isso é bom, sabe? Porque muita gente, a pessoa vai, mas tem um compromisso, não sei o quê. Chega um momento que a nossa área é criativa, você tem que estar com isso meio que aflorado, a hora que você vai sentar ali pra fazer o projeto. Se você só fica naquilo, chega uma hora que cansa. Sim, né? sim. Então você tem que parar, você tem que respirar, você tem que viver outra coisa, porque querendo ou não, a criação ela parte do mundo real, né? Então, por exemplo, eu brinco com o pessoal, falo assim, se eu ficar só criando, chega uma hora que eu só vou fazer aquilo ali, parece que uma casinha vai ser igual a outra. Fica repetido, exatamente. Então, a gente tem que vivenciar outros espaços, ir para outros lugares, para conseguir trazer referências novas, né? Com certeza. Viagens ajudam bastante, mostras de arquitetura bastante, tem que sair um pouco daquilo ali, que senão você vai criar sempre as mesmas coisas. Sim. Você que acabou de assistir esse corte, temos mais corte aqui na lateral, né? Não deixe de se inscrever no nosso canal e curtir e compartilhar aí. É isso aí.